Glória a Deus, palavra do Senhor. Levanta a tua mão direita assim, comigo vamos dizer: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Nessa noite, o primeiro dia da nossa campanha, quero falar sobre o tema Começando Tudo com Jesus. O versículo 5 é claro: sem mim nada podereis. Eu quero que você preste muita atenção. Talvez o que você vai receber hoje, você nunca ouviu na mesma virtude que nós vamos compartilhar, que eu recebi do Senhor nessa tarde, na comunhão com a palavra, que nós tiramos um tempo para que não chegássemos aqui sem ter algo a compartilhar, sem ter um pão, mas trazendo algo da parte de Deus para a igreja. Então, nessa noite, João capítulo 15 é claramente uma revelação. João 15, ele traz uma revelação da nossa dependência de Cristo. Se nós olharmos cada versículo, nós vamos perceber que Jesus está deixando claro: olha você, sem mim, você precisa de mim, você carece de mim. O capítulo 15, nós vemos de forma bem revelada que nós dependemos de Jesus, que nós somos carentes de Jesus. O capítulo nos mostra a união íntima entre Deus e o crente. O capítulo 15 mostra os dois tipos de vara. O capítulo 15 mostra a condição dos verdadeiros crentes. O capítulo 15 fala da condição para frutificarmos. E o capítulo 15 fala da necessidade absoluta de estarmos em Cristo para sermos salvos. Observe que Jesus começa João 15 dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus diz isso? Isaías no capítulo 5, versículo 1 ao 7, estudando, aprofundei-me e percebi que o que Jesus está dizendo, ele não está falando por falar. Não é uma autodeclaração do que ele é. Ele está trazendo uma mensagem para a nação de Israel. Quando ele diz eu sou a videira verdadeira, está em contraste com Isaías 5. Porque em Isaías no capítulo 5, Israel mostrou-se uma falsa videira, produzindo uvas bravas. E quando nós olhamos e nós percebemos que Israel não se importou em produzir para Deus maus frutos. A Bíblia diz em Isaías 5 que Deus tem uma videira. Ele plantou, ele tem uma videira no alto do cume, do outeiro. É uma terra fértil. E Isaías diz que Deus plantou essa vinha numa terra boa, ou seja, não tinha como não dar certo. Isaías também nos mostra que Deus cercou esta vinha, Deus limpou a vinha das pedras, e Deus, além de fazer tudo isso, a Bíblia diz que ele plantou excelentes vides e edificou uma torre no meio daquela vide, de tal maneira que nessa vide ele construiu um lagar, porque ele esperava que, como plantou coisa boa, como a terra era boa, como tinha torre de vigilância, tinha um lugar para armazenar, tinha um cercado, Deus esperava: vai dar bom, vai dar coisa boa, não tem como dar coisa ruim. Mas a Bíblia nos mostra que o que Deus recebe, irmão, de Israel é uva brava. Esse povo, Israel, é essa vinha que Deus plantou. Em Isaías 5, Israel é essa vinha plantada que não dá a Deus o que Deus esperava do seu povo.
Israel é a falsa videira. É aquela videira que não dá a Deus o que Deus espera dela. Deus plantou, Deus cercou, Deus cuidou, mas o povo não correspondeu à vontade de Deus. Deus cuidou tanto dessa vinha Israel, que ele faz a Israel duas perguntas em Isaías 5:4: que mais se poderia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Deus pergunta para o povo dele: o que mais eu poderia fazer para vocês que eu já não tenha feito? Eu tenho cuidado, eu tenho cercado, eu coloquei você em lugar bom, eu dei proteção, eu dei vigilância, eu fiz de tudo para vocês. O que mais poderia eu fazer para vocês? E a segunda pergunta que Deus faz: e como, esperando eu que desse uvas boas, vocês me deram uvas más, uvas bravas? Deus está dizendo: eu esperei tanta coisa boa de vocês, e vocês me deram uvas bravas? São duas perguntas que revelaram o desgosto de Deus. Deus está em desgosto com Israel. E no versículo 5 ele diz: eis que eu vou fazer a minha vinha. Eu vou fazer a minha vinha. Olha o que eu vou fazer com vocês: tirarei a sua sebe. O que é sebe, pastor? Eu vou tirar a proteção, eu vou tirar o cercado. Olha o que um homem sem Deus, irmão: você não tem proteção mais, você não vai ter o cercado mais. Eu não vou te cercar de segurança, eu vou tirar o anjo que acampa ao redor de você. Olha o que Deus diz: para que sirva de pasto, derribarei as suas paredes, para que seja pisada. Tudo que fez o Senhor, tudo que Deus fez pela vinha, Ele está dizendo: mas eu vou desfazer. Eu fiz só coisa boa, mas eu vou desfazer. Qual é o motivo? Porque me deram uvas bravas, não produziram o que é bom. Tendo Deus Pai plantado o seu povo, Israel, tendo essa videira à sua vista, e por ele, como falsa videira, que deu uvas bravas, frutos ruins, então João 15, Jesus chega e diz para todo mundo ouvir: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Agora nós entendemos por que Jesus está dizendo que Ele não é qualquer videira. Ele é a videira, Ele é a videira, e como Cristo aqui é a videira verdadeira, Ele não pode dar ao Pai uvas bravas. Ele não pode dar ao Pai frutos ruins, porque se Ele é a videira verdadeira não dá fruto ruim para o lavrador. A videira verdadeira só dá a Deus o que Deus espera, só dá a Deus coisas boas. A videira verdadeira não dá desgosto ao Pai. E como a videira verdadeira, a videira sozinha, em seu tronco, ela não produz frutos, ela precisa dos ramos. Precisa de nós. Para Cristo dar ao Pai frutos bons, Ele usa o povo dele, Ele usa você, meu irmão, Ele usa eu, Ele usa a sua vida, Ele usa a minha vida. Eu quero dar coisas boas a meu Pai, e eu vou usar os ramos, eu vou usar a vara, e vamos produzir para que o Pai se agrade. Diferente do pé de jabuticaba, que dá o fruto no caule, que dá fruto no tronco, a videira verdadeira não. A videira dá os seus cachos no sarmento. O que é o sarmento? Sarmento é o ramo. São galhos flexíveis, onde o cacho de uva desce.
Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Cristo, para dar ao Pai o que é lavrador, o que é bom, Ele usa a minha e Ele usa a sua vida. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus quer te usar muito esse ano, irmão, para você dar bons frutos para o Pai. Ele usa os ramos, você e a mim. Por isso o versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que dei muito fruto, e assim serei os meus discípulos. Jesus está dizendo: meu Pai é glorificado quando você dá bons frutos. O meu Pai é glorificado quando você produz. O meu Pai é glorificado quando Ele olha em ti e vê que tuas mãos têm obras. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o discípulo de Cristo produz bons frutos para a obra, para o reino, na vinha. Deus produz bons frutos. E o hino da harpa diz: trabalhai e orai. Aonde, irmão? Na seara e de quem que é a vinha? Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma vinha em Guiratinga. Deus tem um povo em Guiratinga. Deus tem você aí, meu irmão, que está ligado a Ele. Eu e você estamos ligados a Ele. E o zelo de Cristo em honrar o Pai é tão grande que o versículo 2 diz: toda vara, sarmento, ramo que não produz, atira. Quem é que tira? É o diabo, irmão? Quem é que tira, irmão? É o mundo? Quem é que tira? É o irmão? Quem é que tira? O lavrador, o Pai. Toda vara que não dá fruto, o Pai tira. É por isso que às vezes nós não entendemos algumas ações de Deus no meio da igreja. Gonçalo diz: mas estava lá, não está mais. A primeira pergunta a se fazer: por que não está? Dava fruto? Deus não tira quem produz. Quem produz não perde lugar, porque quem produz, Deus nunca vai cortar e nunca vai tirar de perto dele. Mas quem não produz, perde lugar, porque foi cortado. E a Bíblia diz: o que sobra é para ser juntado e lançado no fogo. Quem tira é o Pai. Por que o Pai tira o ramo que não produz? Porque a vinha não pode ficar comprometida. A vinha não pode ser prejudicada. Por quê? Porque o Pai espera produção. O Pai espera frutos. E nisto é glorificado o meu Pai, para que dês muitos. O Pai é glorificado quando a igreja frutifica. Para começar o ano bem, irmão, começando tudo com Deus, comece entendendo que você servindo a Deus, você tem garantia na videira verdadeira. Você continua nele e ele continua em você. Olha para quem está do seu lado e diga: fica ligado em Jesus, irmão. Fica ligado em Jesus, que vale a pena. O lavrador, o Pai, é quem tira. Mas na videira verdadeira não se vê apenas varas, ramos infrutíferos. A Bíblia também fala que nessa mesma videira também tem ramos que dá fruto. E esse o Pai tem um tratar diferente. A Bíblia diz que o Pai limpa para que dê
mais. Sabe por que Deus faz assim? Porque Deus tem um propósito. Qual, pastor? Para que nós demos mais frutos. Deus limpa, Deus faz uma poda. Os irmãos sabem que o pé de uva, ele não cresce por causa de adubo, ele não produz por causa da química, ele não produz porque alguém rega ele com frequência, ou foi plantado num lugar estratégico, onde o sol pega bem. Não. O que faz com que a videira produza mais é a poda. Quanto mais você cuida na poda, mais ela produz e fica saudável. Quando Deus poda o crente, não é para o fim da videira. Quando Deus poda o crente, não é para cortar o crente, é para limpar o crente, porque Deus tem propósito na vida dele, é para que ele dê mais fruto e o Pai seja glorificado através da vida dele. Deus não espera que os seus ramos, na mesma medida, o mesmo nível de produção, continue do mesmo jeito. Não, Deus espera mais. Deus não espera, irmão, de nós o mesmo nível de produção que nós demos a Ele no ano passado. Não. Eu seria ignorante falar para a igreja, irmão, vamos manter. Não, só manter não. Eu seria ignorante dizer assim, não, irmão, já está bom. Não, o Pai espera mais, porque a Bíblia diz que Ele limpa para que dê mais. Pastor, mas a poda de Deus dói, mas Ele poda para dar mais fruto. E como que eu escapo da poda, pastor? Dê fruto na quantidade que Deus espera da sua vida. Pastor, eu não estou gostando da palavra, só está pegando para o meu lado. Não, meu irmão, sabe por que Ele ainda fala conosco? Porque Ele tem um povo. Deus não tem compromisso com o filho dos outros. Ele fala é com o filho dele. Ele fala é com nós mesmo. Deus quer mais. Não podemos ser negligentes quanto a essa verdade, que Deus espera mais de nós. Em Mateus 25, 26, a Bíblia diz que aquele que escondeu na terra o talento, versículo 26 diz que ele é chamado de mau e negligente servo. Aí Deus fala assim para ele: sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Se você sabe que eu colho onde eu não semeio, que eu ajunto onde eu não espalhei, por que você não produziu mais? Porque nós temos uma ideia assim, irmão. Olha a ideia nossa. Eu não tenho um cargo mesmo. Não é assim? Eu não fui batizado mesmo, então eu posso pecar. Eu não tenho um cargo mesmo, então eu posso falhar. Eu não tenho compromisso de estar todo dia. Eu não tenho obrigação, eu não tenho função mesmo, eu não tenho chamada específica mesmo. Não, meu irmão. Todos os servos receberam o talento. Um recebeu 10, outro 5, mas teve um que recebeu só 1, mas recebeu, ou seja, não interessa quem nós somos no reino, o importante é que nós fazemos parte do reino, e Paulo diz que todos nós somos cooperadores de Cristo, lavoura de Deus. Eu não sou batizado, eu não tenho nenhuma função, eu não preciso produzir isso tanto, não. Não, meu irmão. Você não vai querer ouvir naquele dia: você é mau e negligente servo, porque você sabia que eu ia cobrar.
Você sabia que eu ia requerer, mas fez de distraído que eu não ia cobrar. Meu irmão, nós não podemos ser ignorantes. E na sequência, o versículo 28, Deus ordena que tirasse dele o que estava na mão dele, o único talento que ele desenterrou, porque ele tinha que devolver. Deus mandou que pegasse o único que estava na mão dele e desse para quem tinha 10, mas ele foi lançado nas trevas exteriores. Pastor, eu nunca entendi isso. A Bíblia diz: até o que tem lhe será tirado. Já ouviu isso? Até o que tem lhe será tirado. Quem já ouviu isso, levanta a mão. É Deus olhar para alguém e dizer assim: ó, você achava que o que eu te dei era pouco. Você achava que o que eu fiz na tua vida era pouco, mas agora você não vai ter nada. Você quer ouvir isso? Porque não importa se o que Deus fez ou o que Deus ministrou aparentemente é pouco, mas foi Deus quem fez. A pior coisa é quando o diabo faz. Mas se o diabo não tem poder para fazer e é Deus que está fazendo na minha vida, a Bíblia diz que ele disse: aquele que cuidou no pouco, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ou tendo muito ou tendo pouco, irmão, mas se foi Deus quem fez, glória a Deus, porque vem da mão de Deus. Paulo diz em Efésios 5,17: pelo que não sejais insensato, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Paulo está dizendo: não seja ignorante não, irmão. Não seja insensato não. Não age sem vigilância não, irmão. Entenda qual é a vontade de Deus. O que Deus quer? Paulo perguntou para a igreja. Pergunta o que Deus quer, igreja. Veja qual é a vontade de Deus e faz aquilo que Deus espera que você faça. Deus espera de você, meu irmão, a sua alegria. Deus espera de você, meu irmão, o seu envolvimento. Deus espera de você, meu irmão, o seu comprometimento. Deus não espera quando entra ano e sai ano que a gente fica descansado num canto, não. Deus espera, agora Ele vai levantar, agora Ele vai despertar. Porque quando o crente desperta, ele fala o que o filho pródigo diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu vou ter com meu pai, eu vou ter com meu pai, eu vou ter com meu pai, porque eu ainda tenho um pai. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu sei que sou aquele que produz na videira verdadeira. Você sabe que é você quem produz em Cristo. Eu não posso ficar de braços cruzados. Êxodo 20:15 diz: ninguém apareça perante o Senhor vazio. Ninguém apareça vazio perante o Senhor. Deuteronômio 16:16, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Se eu vou começar um ano com Jesus, eu tenho que começar o ano com algo para glorificar o meu Jesus. Você não é fonte sem água, meu irmão. Você não é vaso sem azeite, meu irmão. Você não é altar sem sacrifício, meu irmão. Você tem alguma coisa para entregar a Deus. Então você entrega ao Senhor aquilo que Deus espera de você. Você tem algo para ministrar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Coisa boa é a palavra de Deus, irmão. Ela limpa. E como é que acontece essa poda, irmão? Irmão, tem dia que a gente vem para a igreja assim, a gente meio desligadão da nossa vida espiritual, e chega aqui e Deus fala: meu filho, conserta. Olha ela limpando. A gente chega aqui e diz: meu filho, lembra de mim, meu filho. Olha a palavra limpando. Meu filho, você tem sido falho. Olha a palavra limpando. Ela limpa, irmão. A palavra de Deus limpa. E eu louvo a Deus poder estar aqui para ser limpado. Porque se eu estou sendo limpado é porque eu ainda estou em Cristo. Eu ainda estou em Cristo. Eu ainda estou em Cristo. Estais em mim e eu em vós. Isso revela a harmonia de Deus.
Deus está dizendo: vocês estão em mim, mas não tem coisa melhor que ouvir Deus dizer: e eu também estou em vós. Eu habito em vocês. Eu estou com vocês. Meu irmão, a gente acha que é coisa pouca, mas Deus conosco, irmão, é muita coisa. Quando a arca de Deus chegava no arraial onde a batalha concentrava, que o inimigo olhava para a presença, um olhava para o outro e já perdemos. Por quê? Porque Deus é com eles. Se Deus é por nós, meu irmão, coisa boa é Deus conosco, que a gente acha que é coisa pouca. Não é não, meu irmão. Se Deus está conosco, nós temos que nos alegrar, porque a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira. Ou seja, sem Jesus, irmão, nós não temos produção nenhuma. É só canseira, é só fadiga, é só ilusão. Sem Jesus é só ilusão. Irmão, eu oro em algumas casas na nossa cidade. Eu vejo que aquilo que as pessoas têm, muitos estão correndo atrás, são casas adornadas. A pessoa tem fazenda, tem isso, tem aquilo, mas precisa de uma oração no lar, porque no lar não tem paz. Jesus está dizendo: olha, sem mim, sem Jesus, irmão, as nossas conquistas são efêmeras. Sem Jesus, os nossos sonhos realizados são só sonhos realizados. A gente não tem nem tempo para usufruir daquilo que Deus deu, se nós não estivermos ligados nele. Mas com Jesus é diferente, irmão. Com Jesus, quando o vinho acaba, ele resolve a questão. Com Jesus, quando alguém diz: nós não temos como alimentar o povo, e Jesus diz: quem tem o quê aqui então? Tem um jovem aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas que é isso para muita gente? Jesus traz aqui, porque com Jesus, irmão, o problema não fica. Louvado seja o nome do Senhor. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha a nossa pequenez, irmão. Olha a nossa dependência de Cristo. Jesus está dizendo: meu filho, se eu não estiver na frente, meu filho, se eu não estiver nesse ano na tua vida, você não vai dar conta de nada. Porque sem mim. O verso 5, versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem está em mim e eu nele. E quando o Espírito Santo está em nós, irmão, o próprio Espírito Santo fala conosco: meu filho, hoje é dia de produzir. Meu filho, hoje você pode estar na minha casa. Meu filho, hoje você pode levantar as mãos, dar uns glória. Meu filho, hoje você pode fazer a minha obra. Fale para alguém que eu amo ele. Fale para alguém que eu vou mudar. Fale para alguém que eu posso fazer. Fale para alguém que eu salvo. Fale para alguém que eu liberto, meu filho. Hoje você pode produzir. Meus irmãos, é a segunda vez que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Eu não dou ao Pai maus frutos. Eu não dou ao Pai poucos frutos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito. Este dá muito. Jesus não quer honrar o Pai de qualquer jeito. Jesus quer dar ao Pai o que o Pai espera de nós. Aqui não fala apenas da relação da vara com a videira, do crente com Cristo, mas também da relação de Cristo com o crente. Uma coisa é eu dizer: Cristo está comigo, mas é eu dizendo. É a relação da minha parte. Eu estou dizendo: Cristo é meu amigo, Deus é meu amigo. É eu dizendo, é a minha relação com Ele. Mas é outro nível quando Deus diz: eu estou contigo, eu sou seu amigo. É outra relação, meu irmão. E Jesus diz: quem está em mim e eu nele, aleluia. O que acontece? Esse dá muitos frutos. O crente que está ligado a Jesus e Jesus ligado a ele, isso é reciprocidade.
É Jesus dizendo: eu ministro seiva para os ramos, eu dou saúde para você que é meu ramo, e você me devolve com os frutos. Isso é reciprocidade. Eu ministro a ele, ele ministra para mim. Ele ministra para mim e eu ministro a ele. É eu nele e ele em mim. Então dá muito fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é reciprocidade. É amor mútuo, não só de uma parte. É comunhão em concordância. Os dois concordam, os dois estão ligados, que produz bons frutos ao Pai. O versículo 5 termina com a frase que diz, e há muito tempo nós já ouvimos: porque sem mim nada podereis. Não há como realizar algo frutífero sem estarmos ligados a Jesus. Pastor, eu vim para uma campanha de oração, estou achando que o negócio vai ser bom para o meu lado. Não, mas não está ruim não, está bom para o nosso lado. Ele está falando conosco, louvado seja o nome do Senhor. Não está ruim não, está bom, espera aí que você vai alegrar mais. Espera aí que você está meio assim, espera aí, espera um pouco. Conhecendo essa grande verdade, que não há como realizarmos algo se nós não estivermos ligados a Jesus, conhecendo essa realidade, eu conheço a minha dependência, a situação da minha vida. Paulo, olhando para a fragilidade dele, a lei revelou para Paulo que nele não tinha bem nenhum. Paulo escreveu: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com o efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quando Jesus diz assim: sem mim nada podereis fazer, Jesus está nos convocando a olhar para as nossas misérias e reconhecer que em nós mesmos nós não temos condição de realizar nada ao Pai, nós não temos condições de fazer nada que é bom, nós não temos condição de produzir nenhum fruto pacífico, mas ciente da nossa preguiça espiritual, ciente do nosso acomodismo do dia a dia, olhando para nós mesmos, olhando para mim mesmo, assim Deus Pai, que requer de nós os frutos, requer de nós as obras, precisa então, irmão, esse crente, precisa então esse Paulo, precisa esse pastor Antônio Marco urgentemente da ajuda de quem? Do Espírito Santo. Olhando para a minha fragilidade, eu entendo que eu não consigo sozinho, mas tem alguém que pode me ajudar, o Espírito Santo de Deus. João 14, 26 diz que ele ensina e não nos deixa esquecer da palavra de Cristo. Eu preciso que o Espírito Santo me ensine a orar melhor, eu preciso que o Espírito Santo me ensine a atentar mais para a vontade de Deus, eu preciso que o Espírito Santo me guie, eu preciso de ajuda. Por quê? Porque sem Ele eu não posso fazer nada. Sem o Espírito Santo não podemos servir bem. Sem Jesus nada poderemos fazer. E quando Pedro e os demais foram pescar em João, no capítulo 21, 3, a Bíblia diz que naquela noite nada apanharam. Irmão, só tinha pescador grande ali. Tinha ou não tinha? Pedro, João, André. Era uma cooperativa de pesca, só tinha pescador profissional. A Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira, e a Bíblia deixa clara, nada apanharam. Por quê, pastor? Por que não apanharam nada? Um mar de Tiberíades, se eu não me engano, um mar grande, e não apanhar nada? Meu irmão, a gente vai em qualquer rio fuleiro aí, a gente pega pelo menos uma piabinha, a gente pega pelo menos um mandizinho, faltando bigode, mas pega. Mas a Bíblia diz que eles não apanharam nada. Por quê? Porque eles foram sem Jesus. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Mas a Bíblia diz que o dia amanhece, Jesus está na praia, Jesus dá um grito. Eles não conheceram o que era Jesus. Jesus diz: filhos, tem de alguma coisa para comer? E a Bíblia diz: e eles responderam: não, porque sem mim nada podereis.
Agora, com Ele, olha a diferença. Lance a rede à direita do barco. Oh, glória. Ei, meu irmão, com Ele é diferente, meu irmão. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: lança a rede do lado direito, irmão. Jesus está mandando, Ele chegou. Fala: Ele chegou, irmão. Ele está aqui. Nós pescamos a noite inteira, não deu nada, mas nós fomos sem Ele. Mas agora Ele chegou. Com Ele a gente pode lançar que vai vir. E eles lançaram, e a Bíblia diz: e não podiam levantar a rede, da quantidade de peixe que tinha ali. Porque sem Jesus não dá, mas com Jesus dá. Amém, irmãos? Então nós vamos orar nessa noite. Você vai dobrar os seus joelhos, e no primeiro dia da campanha você vai orar com sabedoria. Debaixo da palavra você vai dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Espírito Santo, me ajuda. Eu estou tentando, Jesus, ficar livre de uma situação e eu não estou conseguindo. Jesus, eu estou tentando me erguer de um chão frio que eu caí, eu não estou conseguindo. Jesus, eu estou tentando organizar melhor a minha vida para mim poder me envolver mais, eu não estou conseguindo. Jesus, eu estou tentando dentro do meu lar, estou tentando com os meus filhos, eu não estou conseguindo. Jesus, eu estou tentando na noite, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Mas eu peço ajuda. Oh, glória a Deus. Espírito Santo, me ajuda. Oh, glória a Deus, me ajuda, Espírito Santo. Eu estou tentando, o senhor está vendo que eu estou tentando, eu estou esforçando, eu estou ouvindo, eu estou aqui na campanha. Me ajuda, Senhor. Eu quero produzir, eu quero dar fruto, eu quero honrar o Senhor. O Senhor já tem me honrado, o Senhor já tem me aberto portas, o Senhor já tem me surpreendido. Eu olho para o meu passado, eu olho para o meu presente, não tem como eu não ver o Senhor na minha vida, mas agora é minha vez, eu quero honrar o Senhor. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão saiu do Egito levando tanta riqueza, irmão, que quando ele acha Melquisedeque, a Bíblia diz que ele entrega o dízimo de tudo. É Abraão dizendo: eu saí da casa do meu pai por causa dele. Olha o que ele fez na minha vida, eu vou honrar com tudo. Jacó fez voto quando viu a escada, mas esqueceu do voto. Mas um varão lutou com Jacó. E você vai ver que o anjo quer ir embora. Você nunca se perguntou por que o anjo queria ir embora? Porque Deus não fica, irmão, onde o voto, a aliança, o pacto é quebrado. Mas Jacó entendeu: sem ele só deu errado. Eu preciso dele. Varão, deixa eu ir embora. Não vai não. A alva já, olha a alva aí. Não vai. Tu não vai enquanto não me abençoar. Eu preciso de ti. Senhor, não consigo. Eu errei, eu falhei, mas eu preciso do Senhor. Eu estou aqui falando com alguém que não quer começar o ano de qualquer jeito. Alguém que está decidido. Alguém que diz assim: esse ano é o meu ano com Deus. Tem alguém assim aqui nessa noite? Eu não sei quem que é não, estou só perguntando. Esse ano o céu vai receber muitos frutos bons. O lavrador vai passar lá em casa, vai dizer: ô servo bom e fiel, esse fruto aqui eu nunca tinha recebido ainda. Esse fruto é bom. Sua produção aumentou,
Sua entrega está diferente, suas lágrimas estão mais quentes. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o teu ano com Deus, irmão, e você não pode perder essa oportunidade. Dobra os seus joelhos em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus.